Boa tarde, aluno e aluna Uninter, boa tarde, profs Flávia e prof. Grazi, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui no nosso programa de rádio hoje, nosso programa de rota de serviços, rota de turismo, e hoje a gente vai falar de um tema muito legal, né, prof? Hoje a gente vai falar um pouco sobre comida, mas não é qualquer comida que a gente vai falar, a gente vai falar de um termo que a gente tem ouvido falar sobre comida afetiva. E aí eu vou perguntar aqui para a prof. Flá primeiro. Prof. Flá, você já ouviu falar desse termo de comida afetiva? Oi, prof. Karen, prof. Grazi, todos que estão nos acompanhando aqui na rádio, sejam muito bem-vindos a mais um programa. E sim, professora Karen, já ouvi falar sobre esse termo e confesso que é um tema que eu gosto muito, né, professora Karen? Dá aquele, como a prof. Grazi costuma dizer, aquece o coração da gente. É verdade. Faz um tema como esse. E, prof. Gra, quando a gente fala de comida afetiva, vem à tua memória algum momento, alguma situação que você vivenciou de uma comida especial para a sua história de vida e alguma lembrança boa? Gente, primeiro que quando fala de comida, eu já fico, já abro um sorriso, eu acho uma delícia falar de comida, né? E quando a gente fala do ato de alimentar, comida afetiva, envolve tanta coisa, né? Tem tanta lembrança boa, a gente lembra quase que instantaneamente do cheiro, do gosto, né? De uma pessoa, de uma casa. E é claro que a comida tem esse papel fundamental para a gente aguçar os sentidos, né? Então, quando a gente fala de comida afetiva, para ficarem, eu rápido lembro dos meus avós, lembro dessa relação forte, né, do preparo de uma comida, assim, envolvendo muita gente, que era bem tradicional, é ainda bem tradicional nas famílias, na minha família especialmente. E, embora a gente esteja vivenciando esse momento de cada um no seu quadrado, eu sinto muita falta desse convívio, né, desse preparo coletivo de um alimento. Então, a comida, para mim, sempre teve uma relação muito forte com a afetividade. Que legal, prof. E, na verdade, eu quero partilhar aqui com os nossos alunos, né, que comida afetiva, além de ser essa memória tão bonita que a gente tem dos nossos lares, das nossas famílias, dos nossos amigos, também é tendência na cozinha, né? A nostalgia que a gente sente quando a gente prova alguns alimentos é essa sensação que os restaurantes também querem despertar nos seus salões para os clientes, né? Então, essa coisa que a gente ouve muito assim, aqui você vai comer comida caseira, vamos, por exemplo, visitar uma chácara, aqui você vai comer a típica comida caipira, a comida da localidade, né? É o quê? É trazer essa experiência da comida afetiva. E aí vale lembrar que nenhuma pesquisa na internet ela é capaz de trazer a receita do jeitinho que a nossa mãe fazia, né? Por exemplo, porque essa é especial, né? É difícil definir como é que funciona isso dentro da nossa vida, mas porque não está relacionado só com o paladar, está relacionado com a experiência do amor, entendeu? Do afeto que a gente tem quando a gente vai se alimentar de comidas que trazem memórias boas, né? Que nem a prof. Grazi comentou, que no caso dela, ela lembra dos avós, né? No meu caso, eu me lembro muito da minha mãe, que já é falecida, mas a minha mãe fazia, até comentei com a prof. Grazi, ela fazia um bolo de cenoura delicioso, assim, sabe? Com cobertura de chocolate, era uma delícia, com um cafezinho preto, então isso remete muito à nossa memória, né? Quem está aqui, ó, até agora está aqui no nosso chat, tá o Maurício, a prof. Rafa, a Bárbara. Eu queria que vocês fizessem uns comentários aqui no chat, pessoal, dizendo um exemplo de memória de comida afetiva que você teve ou tem, de situações de que você viveu na sua vida. E aí eu vou perguntar para a prof. Flávia, prof, qual é uma comida que te marca ou te marcou quando a gente faz esse exemplo de memória afetiva? Prof. Karen, eu sou apaixonada por bolo de fubá com café. E aí eu comecei a pensar de onde que tinha vindo essa paixão. E eu lembro que quando eu era criança,
eu não passava frequentemente na casa da minha avó, mas toda vez que a gente estava na casa da minha avó, ela sempre fazia o café e ela fazia como se fossem bolachões de fubá, que a gente chama, que é o mesmo de um bolo de fubá. Então, é uma comida muito simples. Eu posso até trazer outros exemplos, mas para mim, Prof. Karen, bolo de fubá com café é como se eu revivesse aquele momento da minha infância, de depois de brincar com a minha irmã na casa da minha avó, a gente sempre, no final do dia, tinha aquele cheiro do bolo sendo feito, daquelas bolachas sendo feitas. Então, para mim, cada boa, né? vez, Prof. Karen, e muitas vezes você nem lembra do momento, mas é aquele carinho mesmo de degustar esse prato que me lembra, né? E que tem uma história na minha vida, né? Ó, a Prof. Rafa está comentando aqui que a avó dela fazia polenta de milho verde com frango caipira. Meu Deus, que delícia, Jesus! E me lembro os almoços de família no sítio dos meus avós. Que memória bonita, Prof. Rafa. Nossa, que legal, né? E é isso mesmo, assim. O Maurício, se ele quiser comentar, e a Bárbara também, que está ajudando a gente aqui. Bárbara, comenta aqui para a gente também uma memória afetiva, né, de comida. Esse exemplo que a Prof. Rafa trouxe, olha que interessante, e até aqui eu vou pedir a opinião da Prof. Grazi e da Prof. Flávia. A polenta, por exemplo, vamos dar um exemplo de polenta, que não é uma comida muito cara, na verdade, é uma comida relativamente econômica, que a gente pode fazer nas nossas casas. Mas a gente tem um restaurante aqui em Curitiba, o Madalosso, que um dos pratos chave, né, um dos carros-chefes do Madalosso é o frango com polenta, na verdade, que é uma comida típica, se eu não me engano, dos poloneses, né, dos italianos, que gostam de comer esse tipo de comida, e faz muito sucesso aqui em Curitiba, quando os turistas vêm para cá, e nós também comemos bastante essa comida nas nossas casas, não é mesmo? Faz parte das raízes, né, da colonização italiana e que está presente de maneira bem expressiva. Aqui a gente está falando de Curitiba, né, pessoal? A gente tem um bairro considerado gastronômico, que é em Santa Felicidade, e é onde está localizado o restaurante Madalosso. E no entorno desse bairro, desse restaurante exclusivamente, né, surgiram outros também com esse mesmo critério, com esse mesmo apelo, né, de servir comida italiana. Claro que tem uma história por trás disso tudo, é uma família que é super envolvida com isso, né, naquele período histórico e envolvida com a gastronomia. Então, a gente tem toda uma história por trás do restaurante, mas sem dúvida, são alimentos, como a Prof. Karen colocou, que nos remetem, né, faz esse trabalho de raiz, né, de identidade de uma colonização. O exemplo da Prof. Flávia do bolo de fubá também, né, é uma maneira de fazer. E é interessante a gente perceber a receita da Prof. Rafa também, que ela compartilhou, da polenta de milho verde, e é interessante a gente perceber o seguinte: você pode olhar a pessoa fazendo, você pode repetir a receita, nunca fica igual, não é verdade? Que é esse elemento misterioso que a gastronomia tem, né? Que é essa alquimia, né? O poder das mãos, a energia do amor ali sendo atribuído àquele alimento. Então, não adianta, você pode repetir a receita, não vai sair igual. Não, né? Vai sair igual. Porque tem todo esse mistério, né? Que é, na verdade, uma combinação química, né? Sendo trabalhada no alimento, por meio das energias das mãos e tudo mais, que vai fazer um sabor de identidade muito forte. Isso Temos mesmo. Outras contribuições aí. Verdade. Pode falar, Prof, pode falar. Não, vamos olhar aqui, ó. O Maurício está colocando para a gente da comida de avó, famoso cozido português, os almoços nos restaurantes preferidos do meu avô, e hoje está mais relacionado ao local de viagem preferido da família. Cria toda assim uma memória, né? E aí fica aquela identidade, né, Maurício, de um prato, de uma comida, de uma região, né? O turismo se apropria muito disso, e toda a cadeia de serviços gastronômicos, né, serviços turísticos, toda a oferta turística busca se apropriar
desses elementos, né, que traz esse saudosismo também. E aí ele cita aqui o restaurante São Francisco e o Bar Palácio, que são restaurantes típicos aqui de Curitiba, que trazem um sabor afetivo nos tempos antigos, muito relacionado, né, excelente exemplo, que é o serviço à moda antiga, né, o serviço à moda antiga, e a receita, ela permanece a mesma. E a Bárbara ainda colocou que o cheiro de café lembra o pai, porque ele sempre levantava antes e passava. E da minha mãe eu lembro o pão caseiro. Ui, é pão caseiro, né, gente? Que é Com manteiga e faz. margarina. Com manteiga. Gente, eu Que almocei faz delícia! pouco, mas eu comeria tudo isso aqui que vocês estão falando já. Já comeria tudo isso de novo. Exatamente. Olha que delícia, né? A gente tem essas memórias tão bonitas e a gente acha que isso não tem importância, mas tem muita importância, né? E uma coisa importante, que foi uma coisa relevante quando a gente fala de comida afetiva, é que o campo afetivo, ele é exigente. Por que eu estou falando isso? Porque é exatamente isso que a Prof. Grazi comentou. Não é repetir a receita, tá entendendo? Muitas vezes ela não vai ficar igual à tua experiência. Por quê? Porque o campo afetivo ele é exigente, porque ele começa assim pelo cheiro, ele descamba para o tempero, mas ele traz lembranças que só aquela pessoa viveu, entendeu? É por isso, profs e alunos, que uma coisa que é interessante falar para vocês, é que os cozinheiros de hoje, eles têm feito uma leitura de antigos cadernos de receitas próprias e receitas de familiares do passado, ou de pessoas que eles têm admiração, que trazem alguns elementos para as pessoas, que é o ato, por exemplo, do conforto no ato de comer. E esses restaurantes têm tentado tirar essa coisa do imediatismo das produções artificiais para fazer com que as pessoas tenham mais tempo para gastar na mesa, para que elas possam se alimentar, né? Então, não se trata das comidas mais sofisticadas do mundo e das mais caras, não se trata disso, mas se trata de comidas que tragam conforto e alegria para as pessoas. Alguns países que têm se destacado nessa nova tendência de consumo é o México, a Costa Rica e o Brasil, né? Eles têm buscado sabores mais autênticos e sabores mais caseiros que muitas vezes remetem, sim, aos tempos de infância, né? E uma pesquisa interessante que saiu sobre essa temática fala que, por exemplo, um dos sabores que mais se destacam no Brasil é o leite condensado e o chocolate. Por exemplo, no Brasil, 57% de pessoas entrevistadas nessa pesquisa dizem que os produtos de antigamente são melhores e mais agradáveis do que os disponíveis hoje, revelando, então, essa nostalgia de uma vida mais simples, de que lembra, né, a época da infância. Aqui eu lembrei de um episódio que ontem a gente estava numa reunião, a Prof. Grazi, a Prof. Alessandra e a Prof. Flávia também, que vocês comentaram a esposa do professor Elton estava batendo pinhão, não é isso que vocês comentaram? Que ela estava fazendo pinhão, e aí, aí a gente falou assim, nossa, esses são alguns dos benefícios, né, do teletrabalho. Você tem essa oportunidade de estar na sua casa e de comer uma coisa muito típica do Paraná, que é o pinhão, e que nesse período do ano a gente come muito, sabe? E muitos de nós, eu não sou paranaense, mas moro há 20 anos no Paraná, muitos de nós temos aí na nossa história o pinhão como a proximidade, por exemplo, das festas caipiras, né, que estão para chegar, entendeu? Remete muito ao inverno. Então, e outros alimentos na sua localidade, onde você mora, né, às vezes não faz tão frio, mas faz calor, tem outras comidas que também se destacam. Outras comidas, sabe, profs, que se destacam no Brasil, por exemplo, a macarronada da mãe, sabe, que acontece no sábado, ou o frango assado do domingo, entendeu? É claro, aqui eu estou trazendo exemplos próprios da minha vida, né, porque cada pessoa aqui da sua localidade, elas vão ter comidas típicas das suas regiões, né, mas a gente pode falar de outros exemplos, de outros rituais que a gente tem de comida afetiva, por exemplo, a ceia de Natal, na véspera de Natal e no dia do Natal. Por exemplo, profs, vocês têm costume nas suas casas de ter ceia de Natal?
Eu tenho sim, né? Aquela história que a família tudo do arroz. vive em torno da comida, entendeu? Mas é muito interessante, né? Não só a ceia, mas é um processo de reunião de família, né? Então a gente tem muito isso, que nem você falou do frango assado, né? Chega no final de semana, é normal que a gente já se mobilize, o que que vamos comer, o que que vamos preparar. Então, para a gente perceber o quanto esse alimento, o quanto a comida, ela está relacionada também a todos esses laços, né, que a gente coloca como, quando a gente fala de comida afetiva, a gente proporciona essa discussão, né, e encarar a comida não só como um alimento, mas com toda essa relação que envolve o ato de comer. E eu só queria falar, é claro, aqui em casa a gente envolve, come uva passas, coloca fio de ovos no peru, tudo isso, né? Bem Enfeite o peru, típico, né, bem prof? típico. Só A falta gente aquele não copo deixa de passar neve, né, na nada. janela. Não deixamos passar nada. Tá certo, isso E mesmo. aí, e eu queria só falar uma coisa, prof, que eu acho legal quando você falou, né, do comer, que não precisa ser um alimento muito Sofisticado, é. requintado, sofisticado, não. E quando a gente fala dessa comida afetiva, é um convite para a gente repensar desde onde veio a comida, né? Então, quem teve o cuidado com aquele grão, quem foi que semeou, quem foi que botou ali o seu tempo, a sua dedicação para colher, né? E para preparar, para colocar isso em transporte até que chegasse na nossa mesa. Então, envolve, né? Quando a gente pensa na comida com essa perspectiva afetiva, envolve uma cadeia de respeito e de atenção ao alimento. Então, desde quando ele nem era alimento ainda, né? Quando ele era só um frutinho ou quando ele era só uma semente, mas todo esse processo, né? E quando a gente reflete sobre todo esse processo, quando a Prof. Karen trouxe para a gente que restaurantes, países estão trabalhando nessa perspectiva, é para a gente perceber o valor que tem a comida, né? E aí, só para ilustrar, pessoal, o Ministério do Turismo atualmente, nesse ano, lançou um edital, está com o edital aberto para captação e desenvolvimento de destinos gastronômicos no nosso país. Então, é um movimento de reconhecimento dessas raízes do alimento, né? E de fortalecimento dessas raízes, porque isso, com o decorrer dos anos, com o passar da história, a gente foi perdendo, né? Então, a gente tem as fazendas de café, de cultivo de café, tem toda uma história que envolve, né, o estabelecimento dessas fazendas, o crescimento na região de São Paulo, Minas. Então, a gente tem um trabalho de reconhecimento. E agora o fruto, como ele é feito, como ele é processado, como ele é consumido e exportado, né? E por que a gente não valoriza? Então, tem todo esse trabalho sendo discutido e aprimorado para que possa a comida, a gastronomia, de um modo geral, né, o turismo gastronômico ganhe força no nosso país e reconhecimento. Então, eu queria só ilustrar, né, a fala aí da Prof. Karen, fazer esse resgate e também falar da minha ceia, né, porque a minha ceia, olha, gente, a gente vive para esperar algumas sobremesas clássicas do Natal, né? Isso mesmo. Professora Grazi, é muito interessante, né, porque a gente percebe o quanto as famílias, a gente acaba criando os nossos rituais, né, e a comida acaba fazendo parte dos rituais que a gente cria no nosso contexto familiar, no nosso grupo de amigos, né, como a ceia, como esses momentos que a professora Karen colocou. E uma coisa que é muito interessante, que a prof. Rafa até colocou aqui no nosso chat, que tem alguns restaurantes, né, quando a gente estava falando dessa preocupação, né, desse ambiente também acolhedor, dessa comida afetiva, que alguns restaurantes têm até se preocupado com esses espaços externos que remetem a essa simplicidade, trazendo até essa vontade de permanecer mais tempo nesses espaços. Então, também remetendo esses lugares como aquele quintal da avó, aquele pomar, né? Esse ambiente também para remeter às nossas memórias, a essa nostalgia, a esses rituais que muitas vezes nós temos aí da nossa história, né? Isso E mesmo. olha que lindo o comentário do Maurício, né? Ops, caiu uma lágrima aqui, lembrando do cheiro da ceia sendo preparada na casa da avó, né? É disso que o elemento, né? Os sentidos humanos ficam. A gente consegue criar as memórias afetivas, né? Como a comida, ela é um instrumento, um recurso muito forte nesse trabalho, nesse vínculo afetivo, né? Familiar, onde a gente
rapidamente, né, o nosso cérebro trabalha para lembrar do cheiro e do gosto e daquela emoção que a gente viveu naquele momento, naquele espaço, né? Então, a comida é um elemento muito importante, né? Eu, quando vejo comida, já vejo um monte de coraçãozinho. Não é assim, gente? Eu acho tão engraçado que tem gente que fala assim, ai, tô sentindo cheiro de comida, né? E que fica embrulhada. Gente, eu quando sinto cheiro de comida, eu sinto cheiro de É alegria. verdade, é Às vezes a verdade. casa da gente tá quieta, tá triste, a gente É, fala, eu falo isso aqui, né? E dos meus filhos, a menor é que mais gosta de cozinha. E aí ela fala, vamos botar um cheiro nessa casa, né? Liga o forno, vamos fazer um bolo para perfumar a casa. Tão bom que é isso mesmo. esse cheiro de comida que ele traz esse afeto, esse aconchego. Não é à toa que a gente tem tantas discussões acerca do alimento, né? A discussão do alimento ela é riquíssima. E é lindo a gente pensar nesses serviços, né? No que a gente pode proporcionar em criar serviços em torno do alimento, né? Não só o restaurante tradicional como a gente vê, né? Hoje em dia a gente vê tantas estratégias, né? De delivery, de entrega, formatos diferentes, né? Do alimento, o bolo que ganhou formato mini, que ganhou formatos diferentes, distintos, que compõem uma cesta de outros alimentos. Enfim, a gente pensar em serviços que envolvam essa afetividade por meio do alimento. Não é isso, Isso mesmo, meninas? é isso mesmo, prof. E aí, para a gente ilustrar melhor tudo isso que a prof. Grazi, ela está relatando aqui, que ela está trazendo, né, a prof. Flávia, ela trouxe para nós uma animação da Pixar, né, do Ratatouille, que é um desenho, que é uma animação, né, que tem uma cena que mostra, essa cena, né, prof., de um crítico gastronômico, não é isso que você vai tratar para a gente, né? Isso mesmo, professora Karen, e o quanto esse momento, né, a gente vai ver no vídeo, essa relação com a comida faz ele até repensar o seu posicionamento crítico, remete aí a essa nostalgia, a esse afeto que a gente está comentando aqui ao longo do programa. Ele é muito, mostra um crítico altamente rigoroso e, né, e exigente, né, que se desarma, né, quando Exatamente. ele experimenta um prato que, se eu não me engano, é de uma região da Provença, na França, que fala de uns legumes cozidos, que lembra muito as questões afetivas desse crítico, né, que a gente poderia, com certeza, fazer a lembrança das nossas vidas, por exemplo, no Nordeste, onde lembra o feijão temperado com cominho, a canja quente de galinha, né? Ou os produtos de milho, como a gente comentou da festa junina, o arroz e feijão. A gente não valoriza arroz e feijão. Só quando a gente sai do Brasil é que a gente clama para o arroz e feijão de volta, não é verdade? Meu Deus, como eu quero arroz e feijão. Né? Então, vou pedir para a Bárbara, por favor, para ela colocar aqui para a gente um pouquinho do trecho desse filme, dessa animação, Bárbara, para a gente assistir aqui. Peraí que ela está ligando aqui. Ratatouille? Deve ser uma piada. Não pode ser. Quem fez o Ratatouille? Eu exijo saber! Acho que é exatamente isso, né, gente? Quando a gente experimenta, deixa você comentar um pouquinho sobre essa cena, por favor. Eu acho que é exatamente isso, né, professora Karen? Quando a gente experimenta algo que remete
a algo nostálgico, a algo que faz parte da nossa história, né? Não tem como a gente não lembrar, não se emocionar, não reviver, né? Porque foi exatamente isso que um prato fez, ele reviver um momento que marcou sua história, que marcou sua vida, e eu acho que é exatamente isso que acontece com todos nós, né? Quando você toma um cafezinho, quando você come a polenta da avó, quando você come a comida da ceia da Prof. Grazi, cada um de nós é como se a gente pudesse reviver. Eu acho que, para mim, é essa sensação de poder reviver um momento que não vai voltar, mas que está dentro de mim e faz parte de quem eu sou, né? De quem nós somos, não é, profs? É verdade. E daí eu quero fazer um comentário aqui de uma professora e pesquisadora na área da gastronomia, o nome dela é Lourdes Barbosa, e ela diz o seguinte, ó. Segundo a professora e pesquisadora de gastronomia Lourdes Barbosa, o poder de ativar lembranças tem levado os novos restaurantes a uma produção de menos sofisticação e mais acessibilidade. E aí ela termina a frase dela dizendo o seguinte: com a pós-modernidade surge um novo conceito, a simplicidade passa a ser luxo, a ostentação está caindo de moda e ser chique é ser simples, aponta. E dentro da estética menos afetado, o afago vem no conjunto da obra, é criar uma relação de acolhida, formar o ambiente, a música e uma série de experiências para lembrar ao tempo da casa da avó. Então, eu acho que é isso, né? Quando a gente fala sobre ser comida afetiva, a gente tem visto que essa coisa de, nossa, mega requintado, sofisticado, caríssimo, cada vez mais está caindo na moda. As pessoas querem o aconchego, querem se sentir acolhidas, né? E os restaurantes têm buscado fazer isso da melhor forma possível, né? Uns mais, outros menos, né? Mas, por exemplo, eu fico impressionada. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Curitiba, tem uma pastelaria, não sei se a Prof. Grazi já foi lá, ou a Prof. Flávia, é a Pastelaria Brasil. Fica de frente da biblioteca pública. Você já foram lá alguma vez na biblioteca? Do lado do Hotel Bourbon, sabe? Brasileira. Brasileira. Pastelaria brasileira. Gente, aquela pastelaria famosíssima. Menina, você come de pé na pastelaria, entendeu? Agora eu não sei como é que tá mais, porque eu não fui mais depois da pandemia. Mas antes da pandemia, o povo se amontoava inteiro para comer o pastel da tal pastelaria brasileira. É maravilhoso o pastel. Tem gente que vai lá, que eu já fui perguntar, 10 anos, 8 anos, come o tempo sempre, come na pastelaria e leva amigos para comerem lá. Olha aí, a Rafa falou aqui que ia com os alunos dela lá, entendeu? Então, tem lugares que são icônicos, sabe? Que as pessoas comem, lembra da faculdade, lembra do trabalho, né? Ah, olha só, o Maurício falou que o dono da pastelaria faleceu no mês passado, olha só, eu nem sabia, mas é uma pastelaria muito famosa, gente, é um exemplo de outros exemplos que a gente poderia citar, não é verdade? Tem muitos exemplos, né? Enquanto a gente vê gerações inteiras, né? A gente começou falando do Madalosso, então são gerações, né? Avô, pai, tio, neto, sobrinho, todos envolvidos no lado gastronômico, isso vai levando para levando, né, dando continuidade a isso tudo. E é verdade, né, ele infelizmente faleceu de Covid, né, parece que foi isso mesmo, mas a pastelaria tá funcionando, né, eu não sei quem está tomando conta lá do espaço, mas segue funcionando. E assim né, em cada região, cada especificidade da região, todo mundo tem uma, né, cada região brasileira, cada cidade tem uma identidade, né, quando a gente fala de comida, tem uma comida lá que remete, tem toda essa relação afetiva. Antes da gente encerrar, olha só, prof, já estamos com o tempo, falar de comida é tão bom, né? É verdade. Dá uma fome, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Vamos só fazer um adendo aqui, que eu acho que é importante, né, a gente apresentar também, quando a gente fala de comida, quando a gente fala de alimentação e dessa relação afetiva, né, a gente está vivenciando um período tão crítico na história, e tem tanta gente que está com a mesa vazia, né, com o prato vazio, e aí tem algumas ações, então você que está nos acompanhando, se você for aqui de Curitiba, tem algumas ações bacanas, que tem alguns trabalhos voluntários de gente que arrecada alimento, prepara o alimento e distribui para a comunidade carente, para a comunidade de rua. Então, se de repente você também se sentiu tocado, né, ou interessado em participar e contribuir, tem algumas indicações, eu vou pedir para a Bárbara colocar, ou a Prof. Flávia
dispor aqui para a gente. Eu conheço um pouco do Projeto Luz, que é um projeto que arrecada alimento, prepara. Além dos alimentos, também tem outras ações, como cobertores, agora no frio, tem um banho quente, né? Eles conseguem promover, tem um espaço próprio de banho, né? Então, isso também é um banho quente, né? Ofertar esse banho quente de maneira gratuita ao morador de rua. Então, e todo esse trabalho de arrecadação de alimentos e de distribuição. Então, se você se sentiu tocado, pode participar. Essa é uma das ações. Tem também um café da manhã voluntário que acontece todo sábado na Praça Rui Barbosa. Então, também um conjunto de pessoas voluntárias que se mobilizam para organizar e distribuir o café da manhã ali na Praça Rui Barbosa, em Curitiba. Então, se você ficar interessado, pode participar, pode ir lá conhecer um pouquinho do projeto e também participar. E, além disso, tem outras, né, milhões de ações, inclusive aqui dentro da própria Uninter, a gente tem o setor de responsabilidade social, por intermédio do Instituto Wilson Pickler, que também faz um trabalho, né, que assessora esse trabalho aí de arrecadação de alimentos. Então, se de alguma forma você ficar tocado, envolvido nessa conversa nossa de comida, procure um estabelecimento, né? Às vezes o pouco que a gente tem para doar é muito numa mesa, num prato. Eu acho injusto a gente falar de alimento e não fazer esse contraponto aí dessa dificuldade que todos, né, a gente está acompanhando aí no Brasil e no mundo todo nesse momento. Muito bem, meninas! É isso aí, prof. Já encerramos o nosso tempo, foi um papo muito gostoso. Eu vou lá depois tomar um cafezinho aí com bolo, né? Todo mundo comer o que gosta, na verdade, com moderação, mas não tem problema, né? E que seja, que tudo isso faça a gente refletir bastante, né? Sobre a importância, né, das coisas simples da vida, mas que fazem a nossa vida muito mais feliz, na verdade? Com certeza, né? Prof. Grazi e Prof. Flávia, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Muito obrigada pela companhia, pela conversa gostosa. Quero agradecer mais uma vez o Maurício pela participação. Maurício, a gente que agradece a tua parceria aqui conosco, a Prof. Rafa, a Roseli e a Bárbara, que está aí também nos acompanhando, e as minhas meninas de ouro, a Prof. Karen e a Prof. Flávia. Muito obrigada pela conversa, meninas. Obrigada. Foi uma delícia, profs. Muito obrigada e nos vemos na próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.